História 1. Nos recessos mais profundos da floresta, onde a luz do sol mal penetrava, Jack se aventurou sozinho. Ele sempre foi um amante da natureza e estava determinado a passar um tempo sozinho no coração da floresta para se reconectar com suas raízes. O início da jornada foi tranquilo. Os cantos dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés o embalaram em uma falsa sensação de segurança. Mas à medida que as horas passavam, o sentimento de isolamento começou a pesar sobre ele. O sol já estava se pondo, lançando sombras sinistras entre as árvores. Jack sentou-se à beira de um riacho e comeu sua refeição simples enquanto observava o reflexo da água. Foi nesse momento que ele ouviu um som distante e indistinto, como se algo se movendo na escuridão da floresta. Ele franziu a testa, incerto do que poderia ser, mas decidiu descartá-lo como um produto de sua imaginação. À medida que a escuridão engolia a floresta, Jack acendeu uma lanterna e continuou sua caminhada. Mas o som continuou, sempre a uma distância segura, mas o suficiente para manter seu coração acelerado. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um animal noturno, mas uma sensação de ser observado o envolvia, como se olhos invisíveis estivessem fixos nele. Finalmente, ele se convenceu de que não havia mais tempo a perder. Decidiu seguir o som, acreditando que se desviasse demais do caminho, poderia se perder de verdade. À medida que se aprofundava na floresta, as árvores pareciam fechar-se atrás dele, como se a própria floresta tivesse vida e estivesse o engolindo. Depois de uma caminhada sinistra, ele finalmente chegou ao local de onde o som parecia estar vindo. Era uma clareira pequena e sombria, banhada pela luz fraca da lua. Ali, no centro da clareira, estava uma pedra coberta por musgo, mas o que chamou a atenção de Jack foi o que estava gravado na pedra. Uma inscrição arrepiante dizia: "Naqueles que buscam a verdade, sigam o caminho." À sua frente, um estreito caminho de terra levava mais fundo na floresta. Jack estava dividido. Ele sentiu uma sensação de urgência, como se devesse seguir o caminho, mas também estava inundado por uma onda de medo e incerteza. Depois de uma respiração profunda, ele se lançou no caminho estreito. À medida que avançava, o som que o trouxera até ali tornou-se mais alto e mais definido. Era uma melodia suave e assombrosa, algo entre um choro distante e um sussurro. Era como se a própria floresta estivesse cantando para ele. A trilha o levou a um pequeno santuário coberto de musgo, onde uma figura solitária estava ajoelhada diante de uma estátua de uma figura encapuzada. Jack não conseguia ver o rosto da figura, mas ele sabia que algo terrível estava acontecendo. Um calafrio percorreu sua espinha quando ele percebeu que a figura estava cantando a melodia macabra. Foi nesse momento que Jack fez uma escolha rápida. Ele sabia que precisava sair dali antes que fosse descoberto. Ele se virou, ignorando o canto hipnótico, e correu pelo caminho de volta à clareira. No entanto, à medida que corria, a sensação de que algo estava se aproximando dele o consumia. Ele podia ouvir passos pesados ecoando na floresta, aproximando-se cada vez mais. Jack corria como se sua vida dependesse disso, com o coração batendo descontroladamente. Quando ele emergiu da floresta e viu o brilho do luar, a sensação de perigo o deixou, mas a sensação de que algo maligno ainda o observava persistia. Jack voltou para casa ileso fisicamente, mas sua mente nunca mais foi a mesma. As memórias daquela noite na floresta o assombrariam para sempre, e ele sabia que a verdade por trás daquele lugar sombrio nunca seria completamente revelada. Ele se perguntava se a floresta era um ser vivo, observando, esperando, e o que teria acontecido se ele tivesse seguido a melodia até o fim. Mas, como tantos antes dele, Jack sabia que algumas coisas na floresta deveriam permanecer um mistério, ocultas nas sombras que escondiam segredos insondáveis. Se estiver gostando, se inscreva-se no canal. Dito isto, voltamos ao vídeo. História 2. Na profunda solidão da floresta, Emily decidiu escapar do caos da vida cotidiana e mergulhar na natureza. O vento sussurrava entre as árvores, e o som suave do riacho a acalmava enquanto ela explorava.
O começo da sua jornada era sereno, um escape bem-vindo das pressões do mundo exterior. Entretanto, a serenidade logo se transformou em inquietação. A sensação de que estava sendo observada começou a crescer, e Emily se encontrou olhando por cima do ombro constantemente. Ela atribuiu isso a seus próprios nervos, mas não conseguia ignorar completamente o sentimento. Enquanto explorava cada vez mais fundo na floresta, uma sensação perturbadora se apossou dela. Ramos quebrados, folhas amassadas e pegadas no chão molhado sugeriam que ela não estava sozinha. Alguém ou alguma coisa a estava seguindo. Ela tentou persuadir a si mesma de que era sua própria paranoia, mas o pressentimento persistia. A tarde se transformou em crepúsculo, e a floresta começou a se encher de sombras. Emily acelerou o passo, desejando sair daquele lugar inquietante. Mas o som de galhos quebrando e respirações abafadas parecia segui-la. Ela não conseguia mais se convencer de que estava imaginando tudo. Paranoica e assustada, Emily começou a se esconder atrás das árvores e a fazer curvas imprevisíveis em sua trilha. Era impossível negar que alguém estava na sua cola. Ela podia ouvir passos, mas quando se virava para olhar, não via ninguém. Era como se seu perseguidor fosse uma sombra que nunca se materializava completamente. A escuridão da noite caiu sobre a floresta, e a visão de Emily se tornou cada vez mais limitada. Ela tropeçou, mas conseguiu se recuperar antes de cair. Seus passos eram rápidos, desesperados. O perseguidor estava cada vez mais próximo, sua respiração no pescoço de Emily. Emily não podia suportar mais a tensão. Ela se virou de repente, esperando finalmente ver quem a seguia. Mas, para sua surpresa, não havia ninguém lá. A floresta estava silenciosa, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Ela começou a se perguntar se estava enlouquecendo, se a paranoia havia levado a imaginar o perigo. Emily decidiu que era hora de voltar para casa, e suas pegadas a guiaram de volta pelo caminho que tinha trilhado mais cedo. Quando finalmente emergiu da floresta, seu coração ainda estava disparado, mas ela se sentiu aliviada por estar fora do que ela tinha imaginado. Mas à medida que o tempo passou, ela começou a receber mensagens anônimas, fotos tiradas na floresta, marcando seus passos. Emily soube que seu perseguidor estava muito real. Não era paranoia, ela estava sendo observada por alguém que havia seguido naquela floresta. E agora, em cada sombra e em cada passo, ela podia sentir que o perigo ainda estava por perto, esperando o momento certo para se revelar. O medo a consumia. A sensação de ser perseguida era implacável, e Emily sabia que não podia voltar à floresta, mas seu perseguidor, alguém determinado a permanecer nas sombras, parecia ter outras intenções. Enquanto as mensagens e fotos continuavam a chegar, Emily se perguntava se algum dia poderia escapar da sombra do seu perseguidor. Ela estava presa em um pesadelo que nunca terminava, onde a paranoia se entrelaçava com a realidade, tornando impossível distinguir o que era verdade e o que era imaginação. E ela sabia que precisava encontrar uma maneira de desvendar o enigma antes que fosse tarde demais. Após semanas de perseguição e terror, a identidade do stalker de Emily finalmente foi revelada. A investigação da polícia levou a um homem chamado Andrew, um estranho que tinha se fixado na floresta onde Emily costumava passear. Ele havia construído uma vida obscura nas profundezas da mata, observando-a de perto e invadindo sua privacidade. Andrew foi preso, mas a tensão que ele causou em Emily deixou cicatrizes profundas. Ela vivia com o constante medo de que alguém mais estivesse observando, de que o pesadelo que ela havia experimentado pudesse se repetir. A sensação de ser observada nunca deixou, e a floresta que antes era seu refúgio se transformou em um lugar de pesadelos. Enquanto Emily buscava terapia e apoio para superar o trauma, Andrew foi condenado por invasão de privacidade, assédio e perseguição. No entanto, mesmo atrás das grades, ele continuava assombrando os pesadelos de Emily, uma lembrança constante do preço que ela havia pago por um momento de paz na floresta.
A história de Emily serviu como um lembrete perturbador de que o perigo muitas vezes se esconde nas sombras, mesmo nos lugares mais tranquilos. E sua experiência deixou uma marca indelével em sua mente, uma lembrança de que o medo pode surgir quando menos se espera, mesmo nos lugares mais familiares. Emily passou a entender que a floresta que ela amava já não era o mesmo refúgio, e ela aprenderá da maneira mais difícil que o medo poderia estar à espreita em qualquer lugar, esperando o momento certo para se revelar. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.